Olá pessoal, tudo bem? 8 horas, quinta-feira. Estamos aqui para mais uma live de quinta. Hoje com o nosso convidado especialista em manequins, o Marcos Andrade. Daqui a pouco ele tá aparecendo aqui pra gente para contar tudo e mais um pouco do que ele sabe sobre manequins. E ó quem tá aqui com a gente. Dona Amélia está entre nós. Então, assim, vamos entrando, se aproxega. Eu sempre falo se aproxega porque a gente é daqui do Sul. Isso é uma expressão super comum. Quem tá entrando já vai dizendo: oi, tudo bem? Como é que tá me ouvindo? Se tá me ouvindo bem? Porque a gente precisa saber se vocês estão ouvindo bem. Hoje, inclusive, a gente vai fazer um teste novo, que é fazer vocês fazerem print para lembrar a galera que vai ver a live depois de 24 horas e tá querendo saber todo esse conteúdo que a gente vai falar aqui hoje. Francisco também já tá aí na área, eu já vi que a Simone tá aí, a Melissa. De onde vocês são, gente? Conta pra gente. E quem quiser perguntas, usa o box aqui embaixo ou comenta aqui, que daí o Francisco também tá ali ligado, vendo a nossa comunicação. O Marcos deve estar entrando por aí daqui a pouquinho. Senão a gente chama ele pra dentro da live, não tem problema nenhum. Então, assim, gente, hoje o assunto é manequim. Dona Amélia, nossa mulher de verdade, que é da coleção Cosmopolita da Expor Manequins, está aqui vestida. O que vocês acharam do look dela? Montei ele, mostrei que não é só simplesmente jogar a roupa no manequim, não. Tem que mostrar como é que vai ficar. Porque o cliente ele precisa ver como é que ele tá comprando o produto, como é que tá, se tá ficando bonito, se não tá, como é que ele quer. Então, vamos esperar o Marcos entrar aí pra gente começar. Ó, eu quero saber se estão me ouvindo bem. Manda aí o ok. Eu vi que a Simone já tá na escuta. Gostei do look. Obrigada! Roupa minha! Aqui tá trancando um pouco. Pergunta se tá trancando. Tá trancando pra vocês, porque pro Francisco tá trancando um pouco o som, então tá travando. Ih, internet, não nos decepcione, internet. Vamos lá, vamos lá. E vamos lá, então aqui eu vou puxar o Marcos pra dentro da nossa live aqui, que ele ainda não entrou. E enquanto isso, assim, gente, quem é que tá travando um pouco? Bom, a gente vai tentar ajustar aqui da melhor forma possível. Ó, o Robson de Caruaru, semana passada a gente falou sobre festa junina. Robson foi uma das pessoas que disse que era o máximo esse assunto da nossa live, que inclusive a gente comentou que é uma época do ano que é super importante, então logo mais ela vai estar no ar no nosso YouTube. E cadê o seu Marcos que não me aparece aqui? Deixa eu ver se eu consigo puxar ele. Ele ainda não entrou. Então, gente, quem é que de vocês aí se preocupa com o manequim? Porque realmente isso é o mais importante de tudo. Faz toda a diferença, porque é ele que vai mostrar para o cliente que o produto vai ficar bonito. E até, inclusive, quem ainda não viu, a gente... Opa, tem um fio aqui. A gente já fez uma entrevista com o Marcos, que tá no YouTube, então no final da live eu vou botar o link para arrastar para cima para vocês darem uma olhada. Eu vou pedir pro Francisco aqui dar uma cutucada e chamar o Marcos para dentro desse nosso bate-papo. E enquanto isso vai chegando todo mundo. E assim, a gente tanto teve o bate-papo com o Marcos, quanto teve a visita no showroom, porque a Expor tem a parte do showroom deles lá na Avenida Brasil, em São Paulo. E, opa, não sabia que a gente tinha canal no YouTube. Como chama? Vitrine Perfeita. Acessa lá, Melissa, que não pode perder. A gente tem um monte de vídeos. Oi, Cris, tudo bem? Então, assim, a gente tem tanto vídeo do showroom, da visita pelo showroom, como também a entrevista, a própria entrevista com o Marcos, que conta um pouco da história. Inclusive, o tema dessa live foi
que o manequim é o embaixador da loja exatamente por causa do que ele falou naquela entrevista. Ó quem entrou aí, o Léo. Tudo bom, Léo? Olha só, entrou na área, arrasaram. Obrigada, Melissa. E cadê o Marcos que não entra nessa sala? Fiquei sabendo que a Expor está em reforma, quero ir depois. Ah, eu não sabia que eles estavam em reforma, que bom! Assim dá uma renovada nos manequins, eles já tinham uma exposição ótima, inclusive eles estão com uma linha nova de plus size, que não é aquele plus size, que é aquele durão, que não tá tão... não é tão bonito, não, ele é bem com formas. Inclusive, uma coisa que a gente estava reparando, né? Olha só como é que é o joelho aqui da Amélia, ó. Ele é marcado, não é só um tubo. Então, realmente assim, quanto mais próximo da pessoa for o manequim, melhor é. Olha quem entrou aí na área, o Marcos está com a gente agora e vou chamar ele para dentro dessa nossa live. Então, vamos lá. Vamos lá, conectando. Essa internet que às vezes não nos ajuda muito, mas vamos lá. Conectado. Oi, Marcos, tudo bom? Tudo bem? E aí, olha só, Ó. tua cria aqui, tava com saudade. Ah, Tudo já. certo contigo? Tudo bem. Tá boa a imagem? Ó. Ó, tá tudo Tá bem ótimo. escuro. Tá Não, bom? tá bom, tá bom. Importante é que a gente vai conversar e vai falar sobre todo esse universo dos manequins, porque ninguém é melhor do que tu para falar sobre manequim, né? O cara Bom, da Expor Manequins. bom, né? Quer dizer, pelo menos eu faço isso desde que eu nasci, né? Um Tu não pouco, entende, um, um, não tem outra história, né? um pouquinho, um pouquinho. A empresa fez, agora em abril, fez 50 anos, né? E meu pai que Eita. fundou. E eu tenho 52, então eu falo que a gente tomava manequim de café da manhã, né? E é bem na empresa que é familiar, que vai desenvolvendo, então todo mundo fica envolvido, né? Então a Não, e gente não tem como não, né? Desde não tem. pequena tu tá vendo essa realidade. É, Então, até já meio que contou um pouco da minha primeira pergunta, um pouco da história da Expor, de onde começou e da tua relação. Então, desde pequeno, realmente, tu tá dentro da empresa e fazendo acontecendo, né? a gente desde pequeno você acaba se envolvendo, porque né, vai com o pai na fábrica, vai atender alguma coisa em feira. Antigamente tinha a Fenite, que era a grande feira do setor, né? E aí só podia entrar maior de 16. Você ficava querendo fazer 16 para ir na feira, ajudar, trabalhar, tirar pedido, servir café, fazer o que fosse, né? Então, Só queria entrar, né? é, Adorei essa. quer saber como, né, as coisas. Engraçado que a gente tem um pouco em comum disso, porque eu sou arquiteta por formação e desde pequena meu pai me levava para obra, mas eu não fui Ah, exatamente por esse caminho. Mudei um é, pouco, né? E mas seguinte, é, então daí tu começou indo nas feiras e daí não adianta, né? O amor pelos manequins e por tudo que eles representam para as lojas começou a surgir de fato. pois é, na realidade, assim, eu estudei direito, né? Eu Nossa, estudei, não sabia. eu estudei direito. Eu trabalhei, logo que eu saí, eu sempre quis trabalhar, né? Então, logo que meu pai falou assim, não, tem que fazer, termina o colégio, aí depois disso você pode trabalhar. Aí eu fui trabalhar com ele. Mas a empresa, naquela época, era uma empresa muito pequena, né? Então tinha muito pouca coisa para fazer. E a parte que tinha era uma parte muito burocrática. Eu falei assim, nossa, isso é muito chato, né? E aí realmente eu fui trabalhar na área do direito, tal, né? Mas aí fui fazer mochila na época, né? Mochilão, né? Na Europa, tal. Aquela época que não tinha cartão de crédito, não tinha nada. Fiquei 4 meses na Europa, né? Aí voltei, aí falei assim, o que eu vou fazer nessa faculdade aqui, tá? Fui trabalhar numa loja, numa rede de departamento, chamava Lojas Glória, uma empresa que tinha aqui em São Paulo, que era líder na venda de papelaria, brinquedo e tal. E aí fui fazer um estágio lá.
passei por todas as áreas, né, do varejo. Então, era uma loja, tipo essas lojas americanas, né, que tem de tudo, tem desde chocolate, boneca, lapiseira, né, esses potes de utilidades domésticas, não sei o quê. E aí eu fui fazer estágio. E Foi aí muito legal, começou porque a trabalhar com varejo, é, um outro pedaço do varejo, né? abrir loja, né? Aí você ficava virando lá para fazer a, a, a loja, né, tá pronta para o dia, fazer inventário de loja. Fui gerente, assistente, fiz de tudo, né? Aprendi. Foi um MBA mesmo. Né? Eu fiquei Que lá alguns anos, né? Aí fui para a área de compras, fui para depois para umas outras atividades e tal, né? Mas era uma época de um varejo bem empírico, né? Sem muita. Se hoje a gente acha que o varejo não tem ainda, né, muita metodologia, os profissionais, né? Naquela época era menos ainda. menos ainda. É, Era muito no feeling, né? Tu sabia como é que era meio que reação, como é que o cliente fazia na hora, e ainda ir que para não a tinha nem loja. internet, então o Não, contato acontecia só ali, né? não, você não sabe. Resumidamente, só loja. Você fazer promoção, você ligava para todas as lojas. A gente, nessa época, tinha, sei lá, 70 lojas. Ligava para cada loja e falava assim: conta aí, né? Quantas peças tem dessa aqui? Para você poder ver se você ia fazer a promoção, se valia a pena se fazer promoção, se tinha quantidade de produto ou não, né? E fala assim: Nossa! não, era assim, né? Você tinha mais telefonista e gente falando no telefone, né? Não tinha planilha, era tudo na mão mesmo, né? Fazer. Então, né, É, e mesmo assim funcionava, né? Que bom que algumas tecnologias surgiram para realmente melhorar a história toda, pois é, principalmente a comunicação, né? sem dúvida. Inclusive, falando assim, de tecnologia, com certeza, com os manequins, quando vocês começaram a implantar as mudanças, isso passou a ser uma evolução, assim, depois que tu saiu da loja e não sei, começou a ir para Expert de fato, Uhum. as mudanças começaram a surgir assim, horrores, né? Bom, a gente era uma outra realidade, né? Então você imagina o seguinte: você estava num país completamente fechado, né? As importações e tudo mais. Então a gente recebeu na época uma solicitação através da embaixada dinamarquesa de uma empresa que era líder no mundo, que era de manequins, que era Rindsgal, né? E eles tinham muita dificuldade, porque você imagina o seguinte: o manequim deles custava lá US$ 700, mais custos de importação, taxas, não sei o que, o manequim deles era inviável. Eles não Nossa. conseguiam vender no Brasil, né, que era o maior mercado, nem na América Latina. E eles estavam procurando uma empresa que pudesse, então, licenciar e pagar royalties, né? E aí a gente viu aquela oportunidade e tal, não sei o que eles mandaram lá. E a gente, pra você ter uma ideia, para a gente responder via fax, nós tive que falar com um tio meu, que era presidente de uma multinacional, que era a única empresa que eu sabia que tinha fax na época, e tinha um operador de fax, uma pessoa Nossa, tem que gente que talvez ficava não lá saiba nem o que é fax. exatamente. Então você imagina, isso foi em 92, né? E aí a Eu já gente, era até nascida, eu confesso. e a gente então mandou um fax Nossa, para a Dinamarca, né? Os caras responderam, vieram, e a gente acabou fechando um acordo com eles, né, para produzir os manequins deles no Brasil e pagar royalty, né? E só para registrar esse contrato já deu assim, um trabalho lascado, né? E aí a gente começou, aí uma das nossas obrigações era trabalhar o mercado da América do Sul, não? Então produzir aqui e vender na América do Sul, né? Mas eu, assim, era uma época que eu torcia para não exportar, porque era tão burocrático, tão chato, né? Você tinha que preencher uma guia, toda uma guia verde, que era uma guia de exportação, datilografar sem erro, assinar. Uma vez, acho que meu pai assinou com a caneta, sei lá, que não era azul, os caras aí devolveram deu porque a caneta, problema, nossa. você entendeu? Então, não, tá fora do quadradinho, o carimbo tá torto. Se você exportar, os caras devolviam as guias por causa de umas coisas dessa.
Então, você Sim. imagina, né? Não, Então, imagina a burocracia, né? Mas aí era, vocês começaram a fazer produção, vocês viram as produções de manequins por lá e começaram a fazer a produção de vocês por aqui, porque eu vi que vocês foram os primeiros a fazer com fibra, né? E foi. depois Mas foi isso já toda a foi desde o começo. evolução. Desde a empresa de 69 já começou produzindo em fibra. Então, porque quando meu pai Ah, montou, ele tinha um sócio, né? Que em 92 que a gente comprou desse sócio, porque ele quis se aposentar. Ele era mais entendi. velho que meu pai, né? Um engenheiro francês, né? E o seu Ledon, tio, né? Tio Ledon, né? Aham. E aí ele era mais velho, falou: olha, meus filhos não se interessam, um já está morando na França, outro está se dedicando a outra coisa. Você não quer? Seus filhos estão aí interessados no negócio. Você não quer comprar minha parte, né? Eu vou me aposentar, vou morar em Campos do Jordão, que eu tenho lá Quer minha ficar casa. tranquilo? É. E aí foi isso. Aí a gente comprou. Aí logo depois surgiu essa oportunidade com a Rindsgal. A gente começou a produzir, então, os produtos, né, os manequins dele, que era um design bem atual, né? Ao mesmo tempo que na Europa, né? Então já foi uma coisa bastante interessante, bastante legal. E aí vocês realmente começaram a se marcar como como um grande diferencial ter o design por trás de tudo, né? Porque Exatamente. antes de tu entrar, eu estava até comentando aqui que a Amélia, olha só É, a marcação do joelho, né? Não é simplesmente um tubo, não, não, tu começa a ter essas marcações e tu começa a ver que o quanto mais representa o ser humano, melhor fica essa conexão, essa comunicação entre a pessoa que quer comprar e tá vendo ali o produto exposto, né? Então, com certeza isso faz diferença. E daí vocês começaram. A própria Amélia é da coleção da Cosmopolitan de vocês que é tem toda essa leitura por 3D, né? isso. De uma pose humana, digamos assim. Então, a Cosmopolitan já é uma linha que foi toda projetada em digital, né? É uma, é, é uma linha já toda digital. A gente começou a trabalhar isso, na realidade é muito engraçado, né? Como empresa familiar, tem um irmão, Guilherme, que cuida das vendas internacionais. Em Uhum. 2007, né, bom, então, assim, na realidade a gente começou a exportar mesmo com mais vigor a partir do ano 2000, porque houve uma mudança cambial, né? Antes o dólar estava 1 para 1,60, o produto brasileiro estava muito pouco competitivo. Aham. A partir do momento que houve assim, uma possibilidade de ficar mais competitivo, então a gente conseguiu fazer uma exportação de melhor qualidade, né? Então, realmente se tornou importante e a gente começou a ter oportunidade de ir para outros mercados. Então, foi bastante bom. A vantagem de você ir exportar é que você vai enfrentar os seus concorrentes, vai enfrentar outros concorrentes e vai ver se seu produto é bom mesmo ou não, né? E Claro. aí você começa a trabalhar o seu produto, começa a fazer upgrades nele aí, né? Vai melhorando ele. E é lógico que você faz. O que você fizer para um mercado, você para o outro. Então, quer dizer, o mercado, né, o produto de forma geral melhora. Então a gente está Uhum. sempre em contato com as novidades, com materiais e tudo mais, que a gente vai incorporando no manequim. Então são tantas durante o ano que assim, depois de um tempo o seu manequim já tem uma outra qualidade, porque você vai incorporando, né? Antigamente, você esperava um tempo para fazer os lançamentos numa feira. Hoje, os eventos que vão sendo feitos já vão sendo incorporados. Claro, Muito com mais certeza. fácil, né? Tu Digitalmente agora, então, é muito. tu tem uma rapidez muito grande na produção com certeza tu viu algumas mudanças, inclusive no estilo, né? Algumas Não, coisas totalmente. vão, outras voltam, porque não deixa de ser É, que o manequim expressa exatamente o que ele tá na época. A gente até comenta no nosso curso Vitrine de Sucesso que antigamente os manequins eram feitos de cera, pesavam muitos é isso. quilos, trincavam, quebravam, Cabelo derretiam. humano, olho de É, vidro, não é? exatamente. Essas E daí agora a coisas, gente né? tem. Tu não tá aí com o teu negócio de beisebol pra bater em nenhum manequim, né? Porque até essa tecnologia
já tem hoje, né? De bater no manequim, ele simplesmente não quebra mais, não trinca e mesmo assim consegue ter todo o formato Eu tenho a o melhor Vogue. possível, né? Travou a internet pra mim. Tá muito travado. É? Deixa eu ver que aqui travou a internet, gente. Eita! E agora, Marcos, peraí. Então, para quando a gente Repete pra lançou, gente, porque deu uma travada geral aqui na internet. Não sei o que aconteceu. Se ele tiver com o computador ligado, alguma coisa, pede pra ele desligar. Alô? Ué? Marcos, cadê você? Alô, alô? Marcos? Ana, a gente só tá começando aqui, o Marcos tá voltando, acho que a internet dele deu uma paradinha, mas eu não tô te ouvindo, Marcos. Acabou o som aqui. Se tu conseguir voltar onde tu tava, não sei. Marcos, eu não tô te ouvindo. Ué? Será que a gente volta? Como é que a gente faz? Gente, acho que eu vou encerrar e retornamos. O que que tu acha, Francisco? Porque ele Fazer até agora. vai encerrar aqui. Opa, ele caiu. Marcos nos abandonou temporariamente. Acho que deu algum problema na internet dele. Mas, para quem está entrando agora, algumas coisas que o Marcos já contou para a gente foi que a Expor já existe há 50 anos no mercado, então ela já está há um bom tempo no mercado. Realmente, sempre foram conhecidos pelo design e pelas inovações. Então, repassando um pouco para quem está entrando agora, até o Marcos conseguir voltar. E assim, realmente, antigamente, ó, vamos lá que o Marcos pediu para voltar aqui. Vamos lá. Programa Vivo é assim mesmo. Obrigada, pessoal. É exatamente isso. Eu adoro aquela frase do Faustão, quem sabe faz ao vivo, que é exatamente essa situação que a gente passa aqui. Voltou. Ê! tô ao vivo. Coisas do ao vivo, normal, já aconteceu com a gente inúmeras vezes. Então, É, eu tava falando que tu não tá com o teu taco de beisebol, porque né? até uma tecnologia para não quebrar o manequim você já tem, né? A gente trabalhou bastante para desenvolver isso, uma resina plástica que a gente acabou desenvolvendo, que por causa de uma característica do varejo, hoje com o título da live, quer dizer, né? O embaixador da sua marca, né? É A gente exatamente acredita, isso. a gente acredita, né, que o manequim, para ele ser embaixador da sua marca, ele tem que estar impecável e você vai mudá-lo porque o seu público mudou também. Então, um pouco daquilo que a gente retomando, do estilo de vida, né? Quer dizer, o manequim tem que refletir os valores da marca, né, as características da marca, os valores do seu público, né? E você vai trocar o manequim porque você cansou dele, não porque ele está quebrado. Né? Isso é uma coisa que a gente acredita, e tanto acredita que investiu para Numa que ele seja tecnologia assim. assim. E é Porque você exatamente nunca vai ver. isso, né? Porque acontece todas essas mudanças de antigamente ter os olhos bem marcados, o rosto bem desenhado, aí para passar para essa situação aqui, mas que também existe a possibilidade de ter o desenho do olho, do rosto, os cílios e tudo mais. Então, assim, realmente, cuidar do manequim faz toda a diferença, porque querendo ou não, fica aquela situação, tem um dedo quebrado e tal. O cliente ele não vai deixar de comprar por isso, mas vai dar uma impressão ruim, né? Ou até vai deixar de comprar. O que que tu acha? Depende de como esse cliente
seja influenciado. O que acontece é o seguinte, as pesquisas, a gente sempre vareja aquela coisa, sempre foi uma coisa muito intuitiva. E a gente começou a ter pesquisas, né? A partir do momento em que a gente começou a ter o varejo online, que o cara sabe, deixou o carrinho, ficou tantos minutos naquela página, olhou esse produto tanto tempo, esse produto é o que sai mais, todas as informações, os analytics, né? Aí, então, o pessoal do varejo físico falou assim, gente, estamos perdidos se a gente não tiver pesquisa, não tiver análise, né? Então, começou a usar as câmeras de vídeo. Hoje, as câmeras de segurança, uma das coisas que elas fazem é segurança, mas tem tanto software para saber fluxo de pessoas, áreas quentes, áreas frias. Com certeza. Né? Uma série de coisas que são muito importantes. Então, a gente começou a ver, por exemplo, que quando você tem um manequim com riscos, quebrado, com dedo, não sei o quê, primeiro que isso distrai a atenção do seu cliente, que devia... O manequim bom é o manequim que some, que ele nem percebe que o manequim está ali. Ele vai ver a roupa, tá certo? Exatamente. Agora, se ele está percebendo, né, aqueles manequins cabeção, cabecinha, aqueles sem pescoço, né? Que estão tudo atacarracadinho, assim. Aí você já começa a dar risada, né? Você fala assim, nossa, que manequim esquisito. Você não está mais olhando a roupa, né? Já saiu do sonho, porque o manequim te faz sonhar. O manequim legal é aquele que você não percebe, né? Você vê aquela historinha que está na vitrine e você se sente lá. Você fala assim, nossa, eu com essa roupa aqui, ó, aquele menino novo que entrou no escritório, ó, não vai resistir, vai sair comigo. Né? Exatamente isso. Né? Eu com essa roupa, nossa, vou chegar lá, vou abafar, super executivo, poderoso. Eu com essa roupa aqui, ó, olha, final de semana, que legal. Você já está sonhando, você já está em outro planeta. Eu gostei de uma pergunta da Simone aqui, né? Porque assim, ó, com certeza, tu já está respondendo uma pergunta que eu ia te fazer, que é se vale a pena investir no manequim, porque com certeza eu acho que vale a pena, né? Se o produto está bem exposto, com certeza o cliente vai estar naquele espelho, naquela imaginação, pensando no gatinho que quer agradar. E assim, cada vez mais eles estão com mais detalhes humanos. E daí a Simone pergunta aqui, por que os manequins são tão magros? Eu acho que está tendo uma adaptação realmente, até porque a própria linha da Cosmopolitan é em cima de medidas de uma pessoa real, né? Não, a gente sempre, os manequins são em medidas de pessoas reais. O que você tem são coleções, né? Como as pessoas são diferentes, os manequins são diferentes. Uhum. Então você fala assim, você está lançando agora, o que é? Assim, normalmente o corpo são as manequins de passarela, tá certo? Então as manequins de passarela são a modelagem do standard ideal. Então você pega as manequins das Fashion Weeks e tudo mais. Então, tem época que você tem aquelas mulheres mais magrinhas, tem época que você tem mulheres com pernas gigantes, tá certo? Tem épocas que você tem manequins... Agora, o importante é o seguinte, a gente tem coleção, né, há 50 anos, então nós temos uma variedade muito grande de manequins, de coleções que são de famílias que têm determinados corpos. Então, por exemplo, não tem manequim de determinado jeito? Provavelmente tem. Agora, quem escolhe o que vai pôr na loja é o lojista. Claro. Tá certo? Então, assim, se o lojista acha que o público dele se identifica mais com manequins magros, assim, é uma opção dele. Nós temos uma linha, que foi uma linha de pessoas com deficiência, super legal. Uma linha, assim, com Genial. 6 ou 7 poses, tá? Então, assim, com o braço amputado, com pernas, com espaço para colocar prótese, né, em cadeira de roda, uma anã escaneada de uma anã mesmo, né? Tá certo? De uma pessoa com nanismo e assim que veste assim as roupas, então que a gente desenvolveu porque o Senac aqui de São Paulo estava com um projeto de roupas para pessoas com deficiência, né? Roupas que fossem eles fizeram um design legal, então tem roupas que é com velcro, que abre do lado direito, que abre do lado esquerdo, para sim, para facilitar para a pessoa. Né?
Exatamente. É muito legal. Mas essa coleção, a gente já tem alguns anos, mas nunca vendi, porque não há uma demanda de mercado. E De algum lojista fala assim, vou ter uma linha de roupas com acessibilidade. Os seus exatamente. manequins. E o que eu acho Entendeu? incrível é que, pelo menos a última vez que a gente se encontrou pessoalmente, que foi na entrevista, que a gente Uhum. tem o vídeo, depois eu vou deixar da live aqui para o pessoal dar uma olhada também e ver a visita do showroom, é que tu Legal. comentou assim, não adianta, a primeira pergunta que eu faço é quem é o público-alvo, né? Então, qual é a É, pessoa. Porque ninguém melhor do que o próprio lojista para dizer, não, é essa pessoa aqui, é assim que ela vai se identificar. Então, assim, o que acontece? Se eu tenho, às vezes, os plus sizes, eu sei que vocês estão com uma linha nova, que o plus size, ele tem um desenho mais bonito, que tu consegue valorizar a roupa, e tanto quanto um manequim mais magro, né? Então, não adianta, com certeza, esse é. design por trás vai fazer diferença e vai fazer a pessoa se identificar. Até um dos comentários aqui foi isso, que se eu ponho plus size, a pessoa não. Mas como é que é esse plus size, né? Ele tem que estar bonito, não é? A pessoa pensar, nossa, parece um tijolo, né? Não tá legal. Não, não, como diz, né, no interior, não pode ser um bujão, né? Uma capinha de bujão, não é? Porque assim, né? Que os caras, né, era o bullying que faziam, né? Agora não É, pode mais fazer nada dessas coisas. Mas assim, mas a verdade é que as pessoas passaram a melhor aceitação de si mesmas, dos seus corpos e tudo mais, tá certo? Então você tinha, engraçado, porque por exemplo, os manequins plus size mais antigos eram todos retinhos, era meio envergonhado. E agora os plus size que a gente tem já são em poses mais empoderadas, né? Para usar até uma palavra aqui, né? Mas assim, são as meninas que assim, sou feliz e posso ser descontraída. Então, se você pegar as coleções plus size, você vai ver que são manequins com atitude, né? Porque o outro parecia que meio envergonhadinho. Agora ai, não, do assim, tipo, ai, o que eu tô fazendo aqui? Não, vai lá e brilha muito nessa vitrine, né? exatamente, exatamente. Então a ideia quer dizer que realmente você tenha toda essa diversidade, né? Então a gente trabalha muito nisso, mas é aquela coisa, é, é um pouco da, assim, o manequim é um reflexo dos valores da sociedade em que está inserido. E você vai ter sucesso, não é? Se você souber ler o seu cliente. Então eu faço muita palestra aí em todo quanto é lugar, né? No Brasil, fora do Brasil e tudo mais. E eu falo muito dessa questão, né, dos valores. Então, como você fala, eu faço uma entrevista com o meu cliente. Ele fala assim, Marcos, larga de ser chato, né? Você quer saber até o meu exame de sangue? Isso aí eu não quero, mas do seu cliente, se você tiver, eu queria. Né? Porque eu Eu quero te preciso ter um atender cliente direito. dele, pra, né? Então é o que eu Não, falo. ótimo, ótimo. E é exatamente isso. Porque é o seguinte, quer dizer, é aquela coisa da pesquisa, né? Tem até uma pesquisa que uma vez tu me mandou num material de manutenções Isso. que 42% É, das pessoas são influenciadas por causa do manequim. Ou seja, vale a pena ter um manequim que represente o cliente, vale a pena sem investir no dúvida, manequim, com certeza, né? sem dúvida. Olha, eu tenho a convicção de que, principalmente para o pequeno varejista, o merchandising, investir na vitrine, é a diferença entre estar vivo e estar morto. Né? Quando a gente sabe que em 2 anos aí nós fechamos 200 mil pontos de venda no Brasil, né? Certamente não é fácil para um pequeno varejista, porque ele é o comprador, ele é o vendedor, ele é o chefe do RH, ele é tudo. Né? Mas assim, tem certas atividades que são importantes pensar que metade das pessoas são influenciadas pelo manequim, que 85% das vendas de uma loja pode vir da vitrine. Isso é uma pesquisa do Sebrae, né? E da Abit. Então, é o seguinte, eu falo, gente, na vitrine, todo mundo é o Walmart. Quem que é o Walmart? O maior varejista do mundo. Mas o que ele pode fazer na vitrine que você, na sua loja, não possa fazer? E não é dinheiro, é criatividade e conhecer o seu público-alvo.
Nossa, Então, é Marcos, muito tu tá importante. falando, parece. É assim, ó, gente, a gente não conversou antes disso, e eu vou te dizer, o Marcos tá falando exatamente um pouco do que a gente vai falar no nosso workshop da semana que vem, dos 3 pilares da vitrine de sucesso, que a gente fala na primeira aula sobre técnica e criatividade, porque sempre tem essa dúvida de mas eu não tenho técnica, mas eu não tenho ideias. Então, assim, realmente, com certeza vai ser uma mescla. Porque a partir do momento que tu tem um manequim, tu vai ter técnica, tu vai ter pensado no teu público-alvo e tudo mais, e tu vai ter a criatividade, que é o que tu vai, como é que tu vai expor esse produto, certo? Não sei se tu concorda comigo, Marcos. Eita, será que ele caiu de novo? Não, acho que vai voltar. Marcos, tá me ouvindo? Temos de conexão. Tô te ouvindo. Eu tô Você me te ouve? ouvindo, tô te ouvindo. Então, assim, o que eu tava falando Ah, sobre técnica e criatividade, que com certeza, que nem tu então tá bom. comentou. Alô? Caiu de novo? Não sei, tá, travou aqui pra mim. Meu Deus, justo quando vamos falar sobre técnica e criatividade, um dos assuntos que eu queria trazer pra vocês. Acho que vou ficar quieta. Oi, tô te ouvindo. Oi, oi. Não, é. Marcos, eu tô te ouvindo, mas a imagem tá travada. Fala pra ele que se tiver computador perto, alguma coisa, desliga. Marcos, se tu tiver com o computador por perto, desliga ele e fica só com o celular. Essa é a dica que nós aprendemos aqui na Vitrine Perfeita, que não dá para ter muito aparelho conectado, que a Luísa, internet dá essas pifadas. Eu tô te ouvindo. A galera acho que também. oi? Tá me Tô te ouvindo? ouvindo. Ah, tá. Tá me ouvindo? Voltou? Bom, então vou falar. Mais importante a mensagem do que a imagem. Então tá bom. Quer dizer, por exemplo, quando assim, né, vende, né? Você vende loja de rua, é loja de shopping, é loja de outlet, para você poder fazer a mudança, o tempo de mudança da sua vitrine. Tá me ouvindo? Marcos, tá muito trancada. Vamos fazer assim, sai e volta de novo. E daí desliga Tá bom, os computadores. Então aqui, deixa eu fechar. ok. Vou ver o Marcos dele. Agora, Marcos, quando tu puder, volta. Eu vou dar uma atualizada geral, porque eu vi que uma galera entrou. O áudio dele estava trancando um pouco, mas não tem problema. É aquela coisa do quem sabe faz ao vivo. E vamos lá, aqui que ele já está pedindo aqui de novo. Vamos adicionar ele. Vamos lá. Conectando. Aí, voltamos. Sem problemas. Isso aí é conexão, a gente sabe. Voltamos. Acho que tem que dar um refresh de tempo em tempo. Alô? Então tá bom, estamos. Marcos, caso tu esteja com o computador ligado junto, dá uma desligada nisso e só fica com o celular, que isso já vai ajudar bastante. A internet está boicotando a Oi, tá gente. tudo ok? Posso continuar? Não, mas ó, agora tá. Agora, se a gente falar um de cada Tá vez, bom? eu acho que funciona. Porque a gente estava comentando sobre Tá técnica bom. e criatividade, e que nem tu comentou que a grande diferença entre o varejista pequeno e o Walmart é simplesmente o fato de que as pessoas, a partir do momento que elas têm criatividade, elas conseguem fazer vitrines que sejam irresistíveis e conseguem chegar exatamente na porcentagem da avaliação ali da BIT,
e do Sebrae, quanto que uma vitrine pode render em vendas 85%. A gente fala inúmeras vezes isso, tanto que essa, inclusive, é o nosso nome, porque a vitrine faz diferença. E eu quero saber a tua opinião sobre essa história de técnica e criatividade, né? Que com certeza tu deve saber um pouco sobre isso. Marcos, tá me ouvindo? Alô, Marcos? Ué. Gente, Oi. Deixa, Marcos vai circular deixa eu vou até pela. mudar de lugar aqui para ver se melhora. Para ver se você tem uma melhor conexão aqui. Porque... Oi. Olha, eu tô te ouvindo. Tá melhor, Tô, será? tô te ouvindo. Ah, então tá bom. Então, assim, que nem a gente tava falando de técnica e criatividade, qual que é a tua Tô opinião sobre isso para as vitrines? mais perto da antena agora. Tá sem som. O que eu acredito é o seguinte: eu acredito que com um pouco de planejamento, né, e o artista consegue fazer um programa de relacionamento, né, com o seu cliente. Então, a vitrine, ela é um instrumento de comunicação mais acessível, tá? Porque não precisa de investimento. Na realidade, precisa de criatividade, né, e um pouco de técnica para você poder explorar o máximo dessa ferramenta, que é uma ferramenta poderosa, né? Então, mesmo que você, por exemplo, você tem o Walmart lá do seu lado, que é um super concorrente, maior varejista do mundo, que ele tem dinheiro para fazer rádio, televisão, jornal, tá certo? Mas olha só, se você é aquela coisa que chama-se marketing de guerrilha, né? O marketing de emboscada. Se ele faz uma propaganda, traz um monte de gente que na sua vitrine, você pode inclusive se beneficiar do seu concorrente. Então isso é muito poderoso, né? Porque possibilita realmente conquiste clientes, né? E isso é muito forte. Por isso que quando eu vou vender um manequim, eu faço questão de entender do negócio do meu cliente, porque assim eu posso recomendar a melhor ferramenta, né? Então, às vezes vai uma pessoa lá e eu falo assim: ah, sua loja é de rua, é de shopping, né? Ah, quantos metros que você tem de vitrine, né? Como que é a sua loja? Que tipo de moda você vende? Aí a pessoa fala assim para mim assim: ah, eu vendo para mãe e vendo para filha, né? Fala assim: mas a sua loja quanto tem? Ah, 100 metros. Eu falo assim: não dá para você vender bem para mãe e para filha numa loja de 100 metros. Alguém, né? Então eu falo assim: Alguém mas não é tá a bem. mãe que leva a filha? É a mãe que leva a filha ou a filha que leva a mãe? Não é? Porque sabendo quem leva quem, né? É que eu falo, né? Se a mãe chega e fala assim: vamos, minha filha, vamos comigo na loja lá, que eu te dou um presentinho. Que mulher que resiste um convite desse? Não é? Então é o seguinte, mas a loja é para mãe, o ambiente tem que ser feito para mãe e você tem um corner de presentinhos para filha. Porque se a loja é para mãe e você começa a ambientar ela para filha, né? Você corre o risco de que a sua cliente não vá, né? E que você não conquiste esse outro cliente, É, porque que é a filha, né? a mãe vai entrar num ambiente que é para filha, mas a filha não vai ter nenhum produto para ela, porque são todos os produtos para mãe. E daí, né, estoura essa Então, você relação. tem que haver uma consistência. Então eu falo isso, eu falo assim, gente, e é muita criatividade. Eu atendi um pessoal do Sebrae de Rondônia outro dia, né? E a gente começou a conversar, falar, e a menina falou assim: ah, eu tenho uma loja no shopping. Todo terceiro sábado do mês eu contrato um fotógrafo, né?
para os clientes. Então, vai lá os meninos, as meninas, né? Normalmente com os pais, ou com os avós, né? É uma loja que os avós adoram, levam lá e tiram a foto, escolhem a roupinha. Em vez de você sai do provador, vai lá e tira a foto. E tem o logo da loja, não sei o quê. Agora, você acha que uma foto profissional, bem tirada, com aquela roupinha, que a criança quer tirar a roupa ou quer levar, vai enxuriçar os pais, os avós, para levar, os avós vão levar, já não vai, ai, que linda. Né? Então, assim, é uma solução super criativa, que não é cara. Com certeza. Você entendeu? Então, você tem uma manhã, né, um sábado, uma tarde, sei lá, um dia, um sábado por mês, né, em que ela vende pra caramba, e as roupinhas mais legais, você entendeu? O pessoal vai, tira foto, posta no Instagram. Né? A gente tem uma aluna nossa do nosso primeiro curso Vitrine de Sucesso que faz exatamente isso. Ela dá para a criança que compra a roupa uma sessão de fotos com a roupa e adivinha, né? Lota de gente a loja e ela faz muito mais vendas. Tanto que isso foi uma ideia que ela tirou a partir do nosso curso. Assim, eu vou fazer uma outra vitrine que vá além da minha vitrine. Ela usa, inclusive, as redes sociais para isso. Né? É uma geração de conteúdo genuíno. E a gente vai falar sobre isso no nosso workshop, né? Então, para o pessoal que não está ligado ainda, depois aqui eu vou deixar o link para arrastar a tela, para o pessoal ver tudo que a gente vai falar, tanto de técnica quanto de criatividade, dentro dos 3 pilares de uma vitrine de sucesso. Então, realmente, pegando essas dicas e entendendo o público e sabendo exatamente com quem a pessoa quer se relacionar, faz diferença na hora de conseguir efetuar as vendas e alcançar os resultados, certo? Então, assim, o Francisco... Não tem nem dúvida. Eu acho que isso é fundamental. Com certeza. O Francisco tem aqui para a gente alguma pergunta do pessoal. O Ayrton perguntou como está sendo a produção de manequins impressos em 3D. O Ayrton, aqui nas nossas perguntas, perguntou como é que está sendo o processo de impressão. Como é que estão as vendas dos manequins impressos em 3D e se o mercado aqueceu se o mercado aumentou as vendas com o aquecimento do mercado de visual merchandising. Tá, então primeira pergunta, como é que tu acha que o mercado está melhor a partir do momento que as pessoas estão conhecendo mais sobre o visual merchandising? Essa é a primeira pergunta. O que tu acha sobre isso? O que tu sente aí no teu dia a dia, Marcos? Eu sinto que o visual merchandising, cada dia, ele conquista mais credibilidade, né? Então, que as pessoas valorizam mais em função dos resultados que estão sendo obtidos, né? Então, acho que a valorização desse profissional é crescente, né? Também, às vezes, eles já começam a usar também o canal, né? E isso é muito bom. O reconhecimento desse trabalho. Né? A gente agradece, né? Não é? Mas eu falo, mas acontece o seguinte, quer dizer, a partir do momento, como uma profissão que também tem, em função de estar numa área do varejo que é muito empírica, né? Então você vê, muitas pessoas começam no visual merchandising, trabalhando na loja e ajudando a fazer a arrumação de vitrine. Aí daqui a pouco ela fica responsável por isso. Mas se ela não se capacita, não é? Aí é aquele risco que a gente tem de ser muito visual e pouco merchandising, que eu falo, né? Não adianta ser bonita e não ter resultado. Então, assim, a loja tem que ser bonita, mas tem que o seguinte, você cria para que esse bonito se transforme em resultado. E resultado é venda. Com certeza. Né? Então, sim. Meu pai, há 50 anos, quando começou a vender manequins, né? Então, e hoje a gente tem pesquisas, há 50 anos tinha muito menos. Então, ele chegava para alguns clientes, né? Chegava num cliente que a gente ia chamar um cartão de visita, um grande, né? Um cliente que poderia influenciar os outros, né? E a gente falava assim, olha, vamos colocar um manequim aqui, pega o que você tem de roupa encalhada. Né? O que encalhou aí? E a gente vestia o manequim com a roupa encalhada, entendeu? E fazia a medição. O cara fazia, pô, vendeu tudo, né?
Então, se vendeu a roupa encalhada, imagina a roupa que ele queria promover, né? Então, essa foi a exatamente isso. forma que a gente demonstrava de maneira bastante clara o resultado, né? Então, trazer resultados é fundamental, né? Vitrine bonita. Então, às vezes eu me espanto com um produto vitrine que não tem. Então, você traz o cliente e ainda cria uma frustração. Então, exatamente. É muito importante isso. E outra pergunta que o Ayrton fez é como é que está a produção dos novos modelos de manequim com impressão 3D, que acho que o Francisco comentou ali comigo, que ele perguntou como é que estão essas impressões novas. Na realidade, os manequins em 3D, eles são utilizados para modelagem, só para a fase de prototipagem. Então, hoje você faz os manequins, né? Você faz em design, em desenhistas, né, digitais, aí você coloca ele em 3D. Nosso processo é que a gente faz estátuas pequenininhas, né, de 30 a 40 centímetros, para ver toda a morfologia, né? E aí faz algumas posições, e aí imprime em 3D em tamanho real, para fazer prova de roupa, prova de vestir e tudo mais, né, para comprovar. E uma vez aprovados, né, aí a gente vai para a produção. Aí tira o molde, né? Então os manequins, na verdade, eles não são, os manequins que vão para a loja não são manequins impressos em impressoras 3D. É um processo interno. Mesmo porque, para você ter mesmo as máquinas mais rápidas, demoram 3 dias, né, sei lá, 70 horas para fazer um manequim completo. Então, você imagina, a gente faz 200 por dia, né? Então, você não daria para fazer em 3D, né? Não tem como. Ainda não, né? Mas uma hora... Se a gente já está inventando manequim que não quebra, quem dirá que não vai fazer com impressão, né? Uma hora com certeza acontece. Com certeza. À medida que a tecnologia for evoluindo, nós vamos chegar num dia em que a gente possa, né, falar assim, qual manequim que você quer? Imprime em 3D, né? Ou então, sei lá, ainda não sabemos como vai ser. Ainda não sabemos. Mas, E assim, deixa eu... Fale, Francisco, mais uma pergunta. Eu queria saber como é que faz para comprar o manequim e eu queria saber para que país eles exportam. O Francisco quer saber para qual países vocês exportam. Eu acho que é México, eu não sei todos. Na exportagem, exporta para uns 40 países, mais ou menos. Eita, mas bastante. A gente tem, é bastante. É bastante. Porque às vezes você tem, né? Então eu cheguei uma vez na China, na loja da Tommy Hilfiger, e aí era nosso, e estava lá na China, né? Porque a gente, para a marca, eles distribuem para as lojas. Então tem manequim. Tá, e então, a tem outra... manequim em todos os países. E a gente tem unidades. Colômbia. Fale. México, Colômbia, aqui nas Américas. Eu te cortei, desculpa. Panamá, Peru, Chile. São onde a gente tem unidades, tem escritórios e tem, né? Mas a gente exporta, por exemplo, para o Equador, para Bolívia, Paraguai, para Argentina, para Costa Rica, para os Estados Unidos, para o Canadá. Mas ou seja, tem export por todos os lugares. Amém. E a outra pergunta que eu vi aqui é que o pessoal está pedindo onde é que eles conseguem ter acesso aos manequins aqui. Então, não sei se tem algum contato específico que você queira passar, como é que a gente poderia fazer para ajudar quem está participando aqui da live? Assim, bom, pelo site, né, da Expor, www.expormanequins.com.br, né, e tem um 0800 55 32 05. 55 32 05. 3205 é o nosso 0800. Tem uma equipe lá, os Mannequin Experts, que podem ajudar bastante. Nós temos um app, que é um app muito legal. Esse app é demais. Que é um app de realidade virtual, que você pode baixar na loja
do iPhone ou na loja do Android, né? Chama VM4U. Então, VM for You, né? Que é esse app que é de realidade aumentada. O legal dele é que você baixa, você usa sozinho, você projeta os manequins, você escolhe as poses que você quer e projeta na sua vitrine, na sua loja, né? E tira foto. Então dá para você ver, porque às vezes o VM, muito legal que o VM consegue imaginar como vai ficar. Aí ele fala assim, olha, vai ficar assim, vai ficar assado. E você fala assim, não estou entendendo nada, né? Assim não, você projeta os manequins, né? E você vê, né? E é em 3D. Se você der a volta no manequim, você vai dar a volta no manequim. Então, o que é? Né? A gente usa a tecnologia para diminuir a dúvida do nosso cliente. Porque você vai fazer um investimento no manequim, você quer saber como vai ficar, né? E às vezes você fica naquela dúvida, será que cabe manequim? Será que cabe 3? Será que se eu virar assim, quais são as melhores poses? Desse jeito você brinca à vontade no ambiente, faz os testes e escolhe a melhor opção. Inclusive muda a cor, né? Vira ele de lado. Então é bem legal. Brinca bem para ver o mais, para não ter aquela reação, vai ficar assim, né? E não ter nenhuma surpresa que não seja tão boa assim. Então, assim, Marcos, a gente vai terminando por aqui, porque daqui 2, 3 minutos o Instagram termina com a gente. Queria te agradecer imensamente. Desculpa qualquer erro de internet, pessoal. Todo mundo não tem problema, mas eu acho que assim, ó, a nossa mensagem foi passada que o pessoal tem que se preocupar com o manequim, que ele vai dar resultado, ele vai fazer diferente. E depois aqui, tem algumas perguntas que ficaram no box, eu vou responder algumas coisas, eu vou trocar uma ideia contigo, e daí a gente consegue responder para todo mundo estar com as respostas e ficar tranquilo. Francisco, última pergunta. Teve muita pergunta em aberto, já fica um convite para uma futura. Exatamente. Como a gente ficou com muitas perguntas em aberto, a gente já deixa uma próxima para a gente conversar mais sobre esse assunto, porque, assim, até eu fiquei com perguntas assim, se uma vitrine pequena, como é que pode fazer com manequim? Enfim, assim, ó, a gente tem N coisas que a gente pode falar, inclusive sobre o aplicativo, porque com certeza ele faz diferença. Eu lembro que quando tu me mandou, eu pensei, nossa, que demais! E a Simone acabou de pedir um negócio muito bom pra gente. Vamos fazer um sorriso para todo mundo tirar uma selfie e a gente conseguir guardar esse momento para a próxima. Ó, vou deixar aqui até a Amélia. Vamos dar um sorriso aqui e vamos dar print, ó. O ruim é que o Marcos está travado. Agora voltou. Vamos lá dar um sorriso e printar e compartilhar com quem está querendo essa informação e que quiser saber mais sobre os manequins. Marcos, obrigada mais uma vez. E cadê o Marcos? Gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter mais live com ele. Com certeza essa live vai ficar disponível. E na sequência eu vou responder algumas perguntas que foram passadas aqui pra gente e a gente não conseguir responder todo mundo. Beijos e até mais.